Então, tá aí. Já está iniciando a gravação, pessoal. Vocês autorizam aí a gente fazer a gravação da dinâmica? Sim? Então, beleza. Já posso começar, Damião? Pode começar, né? 5 já é o horário, né? A gente tem que acelerar. Então, tá bom. Só dar uma checadazinha. Bom, pessoal. Fabiana, que é a mestre aí do compartilhamento. Fabiana, o que precisa fazer aí, Fabiana? Não, já está compartilhando, tá? Tá, só não está no modo apresentação. Assim, Damião, ó, faz assim. Põe no modo apresentação. Tá aparecendo o modo apresentação para você? Não, Anderson, lá mesmo onde você estava, compartilhando a tela. Então, lá, compartilhar screen, share, tá aqui. Tá compartilhando? Isso. Tá, agora você põe modo apresentação. Eu tenho que primeiro pôr o modo apresentação para depois compartilhar, né? Isso, põe modo apresentação. Não, mas você tem que pôr ele aberto, senão você não consegue. Lá onde você estava compartilhando, você põe modo apresentação. Ele vai aparecer a apresentação para você, você põe stop share e volta com o share com ele já aberto. Fabiana é mestre disso aí. Ontem eu estava dando aula disso ontem, né, Damião? E o duro é que eu estava tentando falar e o povo... Não, porque a segunda tela... Eu falei, gente, não tem segunda tela aqui. Mas a apresentação, aí eu saio e volto. É isso? Já foi, garoto. Isso aí. Já foi. Agora tá show. Deixa eu só ir arrastando o tempo para cá, senão eu vou... Bom, então lá, pessoal, vamos começar aqui com a nossa dinâmica. Evidentemente, primeiro, agradecendo aí ao Damião, né, a Somax, o Mário e todo mundo, e parabenizar aí pela iniciativa. A gente está precisando bastante dessa iniciativa de discutir vários temas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje não vai ser diferente, tá? Nosso tema é o capítulo 3, que trata dos direitos dos titulares, e como nosso tema é muito curto, para quem já me conhece, sabe que eu gosto de ir apresentando e, durante a dúvida, o pessoal levanta a mãozinha, a gente vai respondendo e vai, né? Mas nosso tema é muito extenso e o tempo curto. Então, eu vou apresentar um slide, vou ligar meu modo 440 volts aqui para dar tempo de apresentar os slides e, no final, a gente abre para discussão, tá certo? Vamos trabalhar com alguns conceitos sobre o próprio direito dos titulares, a forma de operacionalizar isso nas empresas e os desafios que a gente tem pela frente. Inicialmente, para quem não me conhece, a minha formação é originária de tecnologia da informação, de tecnologia da informação, e o foco de LGPD, eu tenho certificação pela Fundação Getúlio Vargas, de DPO, tenho uma certificação de gestor de privacidade pela CESP Minas, e formação de mentoria lá pela TI Exames. Tem algumas outras formações, mas a minha formação de origem é em tecnologia da informação. E sou o desenvolvedor do sistema LGPD Lite, que trata aí uma ferramenta para auxiliar aí os consultores na área de programa de adequação. O LGPD Lite hoje, dentro de uma contextualização geral, ele está aí em mais de 15 estados do território brasileiro. Embora tenha sido uma ferramenta focada para a consultoria, outras organizações também têm feito uso da ferramenta, desde que ela tenha um suporte de um consultor externo, uma equipe interna capacitada para isso, porque senão nada vai adiantar um software para gerenciar aí um programa de adequação se não tiver o conhecimento sobre a LGPD. É como você instalar um sistema AutoCAD de última geração e não saber nada de engenharia, não vai fazer nada com ele, tá certo? Então, muito bem. O nosso tema trata direitos dos titulares. Eu gosto muito de iniciar uma apresentação citando essa frase, né? Uma andorinha só não faz verão, porque ninguém faz nada sozinho. E nessa questão de que ninguém faz nada sozinho, nós temos aí os 5 pilares que sustentam a LGPD. Um pilar jurídico, tecnologia da informação, processos, governança e o educacional. O jurídico, ele vai nos auxiliar nas interpretações não só das leis da LGPD, dos artigos, né, mas também outras leis acessórias que vão dar aí um suporte na hora de fazer a atribuição de
hipótese de tratamento ou base legal. Tecnologia da informação, hoje é ela que trata aí 100% dos dados e informações digitais das organizações. O pilar de processo é onde nos ajuda a entender a regra de negócio de cada organização, porque nada adianta o consultor ser especialista na área jurídica, na área de TI, e não ter o entendimento da regra de negócio, de como que a empresa funciona, para iniciar aí a adequação LGPD. Então, vem aí o pilar de processos. A governança vem para organizar todos esses pilares, as informações, procedimentos que a gente vai estar estabelecendo num programa de adequação, e o pilar educacional, que é aquela constante pregação, né? uma doutrinação dos conhecimentos e preceitos da LGPD dentro da organização, de forma que isso se multiplique no dia a dia. E o nosso tema é direito dos titulares. Não é o nosso foco aqui, pessoal. A gente está explicando cada direito desse, porque a gente já entende que, se vocês chegaram até aqui, porque vocês sabem que a LGPD ela assegura para o dono do dado alguns direitos, né? Direito de confirmação se o dado está ou não na organização, direito de correção, eliminação, portabilidade, tá certo? Mas, enfim, a gente estudar como operacionalizar isso quando é feita alguma solicitação por parte dos titulares. E, nesse sentido, a gente entende que aqueles pilares que nós trabalhamos no último slide, eles estão diretamente envolvidos em todo o programa de adequação e sustentação da LGPD na organização. Cada um deles indo mais ou menos a fundo de cada direito desses dos titulares. Então, o jurídico, por exemplo, como que ele vai entrar aí na interpretação do atendimento do titular? Quando é feita uma solicitação de eliminação de dados da organização, como é que o jurídico pode estar atuando nisso? Ele atribuiu uma base legal. Se uma base legal para aquele dado seria um contrato, então o jurídico determinou que no contrato não pode ter um dado eliminado. Então está ali o pilar do jurídico sustentando aí aquele impedimento de atender uma solicitação do titular. Tecnologia da informação, o dado tem em algum lugar. Então, se existe aí uma necessidade de portabilidade, o TI está lá para poder garantir que o arquivo vai ser portado para outro fornecedor de serviço de forma segura. Processo, governança educacional. Então, nesses todos os pilares, você tem a questão de preparar os colaboradores, né, a parte educacional, que vai lidar com os dados pessoais. E, nesse sentido, todos os pilares que regem aí o programa de adequação estão diretamente envolvidos aí com todo o programa, especificamente também nos direitos dos titulares. Nós temos alguns passos para a operacionalização do atendimento ao titular. Então, nós temos que preparar a organização para começar a receber as solicitações. Então, a primeira delas é reconhecer uma solicitação e entender até quando aquela solicitação daquele titular ele se aplica naquele contexto. Deve-se definir uma política de como registrar as informações das solicitações que foram feitas verbalmente, porque a solicitação pode ser feita porque é garantida pela LGPD ao titular do dado. Mas como fazer isso? Não existe um modelo que é exigido pela própria LGPD. Temos uma situação de compreender quando é possível recusar uma solicitação. O atendimento do titular, né, uma solicitação, ela é feita. A resposta deve ser dada. Agora, atender a todas elas já é uma questão de procedimento interno e a organização ela deve entender quando ela deve ou não recusar essa solicitação. Compreender a natureza da informação complementar, tá certo? Ou seja, além do dado do titular, qual outro tipo de informação você pode fornecer para ele quando for solicitado e quando a organização puder fornecer aquele dado. E, evidentemente, né, dentro daquele pilar educacional, a capacitação dos colaboradores que atuarão no manuseio dos dados pessoais. Então, a empresa tem que começar a se preparar para iniciar esse atendimento das solicitações dos titulares. E o cumprimento das respostas. Então, precisa primeiro entender que existe um prazo para que a organização ela responda à solicitação dos titulares. Se houver algum atraso,
tem que ser justificado o porquê do atraso e fazer aí uma extensão aí desse prazo para poder responder aquela solicitação e, evidentemente, utilizando linguagem clara e simples, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. E, muito importante, compreender se faz necessário considerar que pode haver informações de terceiros naquela solicitação. Então, esse tipo de avaliação deve ser muito bem analisado. Cuidados especiais nessa operacionalização. Primeiro, divulgar um canal especializado. De nada adianta a organização estar adequada, sustentando aí a LGPD, preparada para atender aos direitos dos titulares, se ela não divulgar qual é o canal para poder receber as solicitações e operacionalizar aí os processos de atendimento ou não. Verificar e autenticar a identidade do solicitante. Esse aqui é o nosso tendão de Aquiles. Porque antes de você começar a responder aquele solicitante, temos que nos assegurar que realmente aquele solicitante é o dono do dado. Isso pode gerar o quê? Incidente de segurança. Eu posso estar fornecendo informações para quem não é o dono do dado. Documentar todo e qualquer tipo de evidência das solicitações e, principalmente, das respostas. Por que isso? Opa, vou voltar. Por que isso? Uma vez feita uma solicitação, você deve registrar e iniciar todo um procedimento para documentar essa solicitação até finalizar o atendimento. A qualquer momento, o titular do dado pode acionar aí algum órgão de defesa do consumidor, alguma parte interessada, cobrando que aquela solicitação não foi atendida. Então, você deve documentar todo e qualquer tipo de evidência. Tá? Isso já é feito, inclusive em call centers, né? Isso, antes da LGPD já existia essa obrigatoriedade de você garantir que aquela solicitação foi aberta e foi encerrada. E manter as evidências para ficar disponíveis quando for requerido por algum órgão, seja NPD, órgão de defesa do consumidor, Ministério Público, etc. E controlar as evidências. Ou seja, quem fez a solicitação? Aqui a gente está considerando, está certo, que já está autenticado ali o dono do dado. Então, quem fez a solicitação? Quando foi feita essa solicitação? E esse quando é data, hora, quem recebeu a solicitação, qual foi o canal de comunicação dessa solicitação, se foi pelo site, por um portal, via e-mail, telefone, pessoalmente. O prazo de resposta da solicitação, uma vez feita a solicitação, qual é o prazo de resposta? Então, nós temos que ter esse prazo para começar a administrar o fechamento da solicitação. Quando foi respondido, da mesma forma, data, hora e responsável pelo recebimento. A justificativa em caso de solicitação não atendida. Olha que interessante. Aqui que nós falamos, né? Toda solicitação deve ser respondida, mas nem toda deve ser atendida. Então, se houve uma solicitação lá do apagamento do dado pessoal, e esse dado pessoal está amarrado numa base de contrato, e o contrato continua em aberto, não encerrou o contrato, então você vai responder para o titular, muito carinhosamente, que a solicitação foi recebida, porém não será atendida, por isso, você tem lá todo o dado, toda a evidência registrada do porquê que a solicitação não foi atendida. E justificar o caso, no caso aí de um atraso no atendimento lá da solicitação e prorrogar esse caso. Todas essas evidências devem ser controladas. Eu trouxe para vocês um fluxograma, um fluxo de como a gente pode operacionalizar isso na organização, tá certo? Antes de eu discutir esse fluxo, e antes que alguém pergunte, se já não perguntou aqui no chat, que eu não estou enxergando o chat, no final da apresentação eu vou disponibilizar esses slides para vocês, vou colocar aqui no chatzinho da ferramenta, tá? Que legal, que legal, o pessoal já ia começar a pedir, Anderson. Então, mas só para quem ficar até no finalzinho que eu vou disponibilizar. Legal. Tá bom? Muito bem, então olha o fluxo, que bacana. Deixa eu começar a clicar aqui no fluxo. Tá? Então, todo fluxo começa com o titular, né? O titular é o dono do dado, tá, pessoal? Ele está aqui acessando a plataforma. Essa plataforma aqui, a gente desconsidera o nome plataforma, tá? Ele vai acessar o canal de comunicação lá com a empresa, tá bom? Seja por e-mail, seja por telefone, pessoalmente, ele vai acessar lá, vai iniciar lá a sua solicitação.
Bom, ele vai se identificar, né? Quem que é esse titular do dado? Ele é um cliente, ele é um funcionário, ele é um ex-funcionário, ele é um parceiro comercial, é um aluno, se for o caso de uma escola, é um paciente, no caso da área de saúde. Ou seja, essa identificação, né, para a gente conhece como categorização do dado, do titular do dado. Tá certo? Então, dependendo do segmento que você está trabalhando, o titular pode ser, além de funcionário, colaborador, candidato, ele pode ser cliente, pode ser um fornecedor, pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser, né? Enfim, é o dono do dado que você figurou lá no seu programa de adequação. Esse titular, ele vai escolher um dos direitos. E aqui tem um detalhe, tá? Cada solicitação, cada direito que ele tem é uma solicitação diferente, tá? Nada da gente criar lá um formulário, um formato de você possibilitar. Eu quero todos os direitos. Não, você vai pedir, você vai gerenciar cada direito, é um protocolo diferente. Você vai startar um processo para cada direito, em separado, tá? Então, ele vai escolher o direito dele. Confirmação de tratamento dos dados, uma retificação de dado incorreto ou desatualizado, uma portabilidade, tá certo? E para a gente garantir, né, a autenticação do titular, a gente precisa ter alguns dados básicos. Não tem jeito, tá? Não tem como a gente... Pode até haver algumas outras possibilidades, por isso que nossa dinâmica é para provocar isso. Anderson, é legal, né, trazer essa autenticação, porque assim surge muito essa dúvida, né? Às vezes o cara é profissional de proteção e privacidade de dados, está atuando como DPO, mas ele efetivamente não teve ainda assim, pedido mesmo de titular de dados que envolvesse de uma forma bem clara, né, a questão de identificar, né, de saber quem é realmente a pessoa, né? Perfeito. Porque às vezes assim não faz muito sentido, não, mas é você mesmo que está pedindo, como que eu faço, como que eu opero isso? Eu tenho que pedir mais dados, né? É uma coisa muito doida isso, né? Mas você precisa realmente pedir mais. Não tem como fugir disso, tá? E fica estranho porque o que você pode solicitar para o titular de dados para tentar fazer uma autenticação? Essa autenticação, primeiro, né? Como exemplo, tá, gente? Isso daqui é exemplo, cada um pode definir a sua estratégia melhor. Você pode solicitar o primeiro e último nome dele, tá certo? O CPF, nesse caso, você pode pedir o CPF, os 3 primeiros dígitos e os 2 últimos dígitos do CPF dele, um e-mail de contato, um número de telefone, dia e mês de nascimento. Com esses dados, você vai passar a fazer o quê? Uma autenticação, tá certo? Para você verificar se ele é ele mesmo, no seguinte sentido, claro, né? Esse exemplo está muito fragilizado, porque eu, por exemplo, sei todos esses dados da minha esposa, sei todos esses dados do meu filho. Então, assim, muita gente sabe esses dados, mas é questão de você começar a trabalhar. Mas, se você recebe essa solicitação por e-mail, por exemplo, seria o formato mais simplificado, o que você faz? Você envia para ele, eu chamei de enviar um token de autenticação, você vai encaminhar para esse e-mail dele o quê? Eu preciso que você me confirme se você é você mesmo. Você encaminha uma chave para ele. Se a pessoa fez a solicitação pelo e-mail do Anderson e não é o Anderson, então o Anderson vai receber essa solicitação. Eu não fiz a solicitação, então vou estar guardando essa autenticação. Se realmente fui eu quem fez a solicitação, eu vou confirmar que fui eu, tá certo? Se eu não confirmei, eu tenho um prazo. Esse prazo você fica verificando aqui, Teve autenticação? Não, esgotou o prazo, então eu vou encerrar o meu atendimento, tá certo? Agora, se teve a confirmação, realmente o Anderson entrou lá no e-mail, fiz a solicitação, aí o Damião foi lá, me voltou o e-mail pedindo uma confirmação, eu fiz a minha confirmação, autentiquei, e aí eu começo a disparar, né, para cada setor específico a resposta daquela solicitação, certo? Então, esse fluxo você consegue fechar. Esse fluxo, você pode aplicá-lo, seja no atendimento por telefone, por e-mail pessoal, por carta, telegrama, telex, né, sei lá, fax, o que for, você consegue fazer esse tipo de autenticação. O que nos deixa muito atentos é a questão da autenticação, tá, gente? Autenticação.
porque senão você pode correr o risco de estar encaminhando dado, fazendo correção de dado, para quem não precisa, né? Então, e quando você entra aqui na questão da autenticação e passa lá para gerenciar solicitações, já vem uma outra estratégia de como você vai atender aquele direito, tá? Então, aqui a gente está falando só do início da solicitação, passando pela autenticação e entrando lá na operacionalização da empresa, tá? Muito bem. O que deve ser recebido, né, lá na solicitação? Dados do solicitante, né? Então, os dados suficientes para você poder fazer a autenticação dele. Data e hora da entrada da solicitação validada, né? Por que data e hora? Porque nós temos um prazo para responder aquela solicitação. Qual é o direito sendo solicitado? E identificar quem recebeu a demanda, né? Porque, embora a gente saiba que, a gente aprendeu que o DPO é o canal de comunicação entre o titular do dado e o agente, né? Mas quem vai efetivamente responder isso, quem vai direcionar a resposta é o agente de tratamento. Não é o DPO que vai chegar lá, senhor, eu sou o DPO, eu estou te respondendo. Você vai ter que criar o procedimento, e aí cada responsável pela demanda que vai direcionar isso. Tá? Então, esses são os itens para receber lá na solicitação. O que deve ser gerenciado? Claro, nós temos que gerenciar as entradas. Então, o encaminhamento da solicitação para a área e responsáveis, data e hora do encaminhamento, porque o responsável sabe que ele tem um prazo para poder responder aquela demanda, gerenciar o status da resposta, ou seja, as solicitações estão em aberto, em andamento, que já foram respondidas, mas não atendidas, e que foram respondidas e atendidas, né? Então, reforçando sempre isso. Toda solicitação deve ser respondida. Nem todas elas podem ser atendidas. Então, vai depender muito de política interna. O responsável pela demanda, data e hora do encaminhamento das respostas. E tudo isso vai gerar o quê? Os nossos indicadores. Ou seja, até para a gente começar a dimensionar, né, pessoal? Porque, inicialmente, nós não temos ferramenta. Nós temos um e-mail, temos um telefone. Então, na medida que a gente começa a quantificar as solicitações por período, as solicitações respondidas, atendidas e não atendidas, quantificar isso através de filtro, né, por solicitação, por titular, os motivos do não atendimento e outros indicadores, você começa a dimensionar uma possibilidade de começar a usar uma ferramenta. Tá? Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Nós estamos aqui, uma das pessoas ou mais que estão nos acompanhando é da Cooper Táxi, né? Uma cooperativa de táxi aqui de Belo Horizonte. E até tivemos aí a grata notícia, semana, uns 15 dias, né, Adson? Ela recebeu aí a nomeação da melhor cooperativa de táxi da América Latina. Isso, exatamente. Né? Então, olha só, a Cooper Táxi, ela tem um atendimento, uma matriz de atendimento de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? Não sei em números, né? Não sei se o Alisson pode divulgar esse número, quantas corridas ela faz, né? Qual é a demanda mensal dela, certo? Até agora, a gente mês passado, chegamos aí a 150 mil corridas. 150 mil corridas. Mas nós estamos desesperados, porque a gente tem uma média de cancelamento aí de 40 mil corridas a média. Então, vou arredondar o número. Vamos colocar 100 mil, titulares de dados. Tá? Vamos resumir isso. Se cada um desses, tá? Fizer uma solicitação por dia, olha a demanda que a gente tem para um dia. Fica difícil, né? Insano. Fica insano, impossível. Você tem 15 dias para responder, mas você vai ter que ter, né? Então, daí sim, nesse caso da Cooper Táxi, se faz necessário ter uma ferramenta para a gente gerenciar, senão ninguém dá conta de fazer isso. Tá? E hoje não tem muita demanda, né, Alisson? Por que não tem muita demanda? Porque o mercado não conhece a LGPD ainda. Tá? Não, mas eu estou até com a mãozinha levantada, porque eu tenho uma pergunta aqui, porque já começou a aparecer umas e outras, e eu já estou meio na dúvida. Vamos lá, o Anderson, a gente já está chegando aí a meia apresentação, e a gente já está com várias perguntas ali no chat. Tá, então, deixa eu concluir rapidão aqui. Vamos concluir. Vamos lá. Okay. Vamos aos indicadores, tá certo? Então, por exemplo, nós temos os desafios, né? Exatamente, vai começar agora o desafio. Como consolidar
para responder ou atender ou não a solicitação dos titulares. Então, muito rapidamente, tá? Pode ser feito via telefone, pode ser via e-mail, pode ser feito pessoalmente. Pelo correio também. Pelo correio. Correio também. Aí correio, telex, fax, o que for, né? Então, você tem uma forma mais simplificada. Está aqui, eu peguei um exemplo lá do site do IBDE. Lá está assim, olha, manda um e-mail para o DPO. Está aqui o e-mail do DPO. Tá? A Copertax, ela tem lá uma paginazinha dela que recebe as solicitações. Tá então, chega lá, tá vendo? Está aqui a paginazinha da Copertax, não vamos precisar entrar muito no foco, não. E aí eu me perdi aqui, deixa eu arrastar aqui. Está aparecendo para a gente, tá? Beleza. E assim tem aí outros exemplos de como fazer essas solicitações. Está aqui o formulário de solicitação, mas como operacionalizar isso, gente? Então, nós temos lá os direitos dos titulares, confirmação, acesso aos dados e informações sobre compartilhamento. Por exemplo, existe um artefato, isso independente de ferramenta, existe um artefato dentro do programa de adequação que já nos dá isso pronto. Que artefato é esse, pessoal? Inventário de dados e atividades de tratamento. Lá dentro, quando você vai fazer seu trabalho, você vai levantar o seu COPA, e o COPA você faz por departamento. Exato. Cada departamento vai ter as suas atividades, cada atividade tem seus dados tratados, compartilhamento, base legal, no caso de evitar aí uma eliminação de dados indevidamente. Então, pelo inventário de dados, você consegue fazer esse levantamento. Você pode utilizar uma planilha para fazer esse inventário. Aí eu já estou até complementando nossa aula da semana passada, né, Daniel? Nós falamos sobre inventário de atividades. Então, por uma planilha, você tem a atividade naquela área e os dados que foram tratados naquela área, bem com a base legal. Inclusive, bom, tem outros dados aqui que... né? E você pode utilizar também, no caso, uma ferramenta para ter um inventário automatizado, de forma que você tenha isso, no final, todo consolidado para responder ao titular do dado, tá certo? E para cada direito desse, nós temos que fazer essa operacionalização. Pelo inventário de atividades, a gente consegue ter subsídios para começar a operacionalizar cada direito do titular, certo? Bom, resumo, tá? Garantir que o solicitante é realmente o dono do dado, documentar e evidenciar as solicitações e as respostas de atendimento, certificar se há algum impedimento no atendimento às determinadas solicitações, cumprir o prazo para responder às solicitações e responder a todas as solicitações, todas. E um detalhe, a entrega de dados pessoais a um solicitante que não seja o titular do dado será considerado incidente de segurança grave. Tá? Bom, aqui é um resumo daqui que a gente está falando, não precisamos nem entrar muito no mérito. E aí os novos desafios, tá, pessoal? Para a gente concluir, né? Além de operacionalizar mais a fundo a questão dos direitos, nós temos a questão de gerenciar os incidentes de segurança. Gerenciar o incidente está fácil, porque aconteceu, não tem muito o que fazer, você tem que resolver. Tá? Você tem que preocupar em evitar o incidente. E a gestão da temporalidade dos dados coletados, que é outro vespeiro para a gente trabalhar, tá? Mas tem ainda um detalhe, para discutir numa próxima oportunidade, que falta uma atenção para a gente trabalhar na adequação e sustentação da LGPD, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Como é que chama isso aqui? Metaverso. Olha que vespeiro que a gente tem. Olha, insano. Olha que vespeiro, pessoal. Tá aí. Obrigado demais aí pela participação. Tentei dar uma acelerada aqui, que o nosso tempo é muito curto, né? E é isso aí. Obrigado por tudo aí. E agora, no finalzinho, eu vou enquanto saem as perguntas, eu vou começar a compartilhar com vocês aí o arquivo. Beleza. Da apresentação, tá bom? Obrigado, Anderson. Aí, pessoal. Obrigado, Anderson. Obrigado às pessoas que falaram ali e questionaram no chat. Agora a gente vai para o nosso debate. Agora nós vamos bater papo, né? Temos aí o Alisson Coelho. Alisson, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Da onde que você fala? Eu sou o Alisson, sou aqui diretor operacional aqui da Copertax, Belo Horizonte. Temos aí o Anderson, um grande parceiro nosso, está sempre nos apoiando aí, dando sempre feedback para a gente. Legal. Eu acho que ele até me respondeu no slide mais para frente,
que eu estava justamente com uma pergunta dos prazos das solicitações e das respostas. Então, na verdade, a minha pergunta não sei se é uma pergunta, mas vai ter sim um slide que ele falou mais na frente, que depende, se eu me entendi bem, claro, obviamente, antes que me corrija, essa questão do filtro dos dados dependente de cada departamento, né? Eu estou com uma solicitação aqui de uma cliente que quer um levantamento das corridas que foram canceladas para ela. Então, acho que isso depende, vai depender de cada departamento, cada legislação e o tempo de resposta para o cliente, no meu caso aqui, né, o passageiro cliente, eu tenho adequado dentro do artigo que você me falou, né, que, se eu não me engano é isso, né, eu tenho que olhar qual é o prazo de legislação legal que eu tenho com relação a isso, né, não é nada padronizado, né? Alisson, no caso dessa solicitação, ela não está... primeiro, você tem que certificar se essa cliente é realmente passageira, ela que é a dona do dado, tá? Sim, ela já até me encaminhou o e-mail, aí eu vou seguir aqueles passos que você me falou, realmente, que eu tenho que retornar ela para me confirmar, né? Mas o que ela está te pedindo não é dado pessoal, ela está te pedindo o levantamento das corridas que foram efetivamente canceladas. São só dados dela, inclusive. Tá? Então, não, assim, não tem diretamente a ver com a LGPD, porque não é isso que ela está te pedindo, já é movimentação efetiva do atendimento dela na Copertax. Não, porque dentro desse relatório vai alguns dados específicos, até mesmo dela, mas também do motorista. Exatamente. O que eu estou entendendo, ela quer saber quem é o motorista. Eu não posso passar o dado do motorista. Né? Entendi. Não, nesse caso, a gente tem que avaliar, porque se ela quer um levantamento só das corridas canceladas, não tem que saber quem que atendeu ela, não. É só cancelamento. Seria... Tem que preservar. Tem que preservar. Tem que preservar o motorista. Damião Oliveira, tem atendimento à sua solicitação, as suas corridas foram canceladas no dia tal, acabou. Não tem para saber quem fez a solicitação, não. Anderson, posso dar uma ajudazinha? Tá. Alisson, no seu serviço deve ter termos de uso, certo? Então, termos de uso, ele tem que descrever minimamente como esse serviço vai ser prestado. Boa. E o que pode ser obtido através desse serviço. Boa. Então, uma informação do motorista não é uma informação pública. Né? Mas isso tem que estar claro, né, dentro do termo de uso, até para evitar que no momento que você faça a recusa desta informação, você tenha como justificar ou ter um mecanismo que diga, olha, você concordou com esta condição de fornecimento de termo de uso. Tá? Com isso daí, não estou dizendo que você elimina o problema, porque ela pode entrar com uma medida judicial e você nunca sabe o que ela está procurando a partir desse dado. Tá? Mas, no primeiro momento, com o termo de uso, você consegue ter uma forma de dar uma resposta dentro... Aí a gente não está falando de LGPD, tá? Mas se fosse com a LGPD, dentro do prazo estabelecido. Ela pode estar procurando aí além, né, do que evidentemente está parecendo ser diante da LGPD. Na verdade, essa solicitação deve ter uns 10 minutos, um pouco antes de começar a reunião, eu segui essa solicitação para mim. Aí apareceu, aí coincidiu da palestra aqui, né, do treinamento nosso aqui, aí me acendeu alguns sinal de alerta. Alguns sinais de alerta, Então, está muito recente, eu escutei a gravação, mas a gente nunca sabe aonde que igual que vocês acabaram de falar, né? Você não sabe até onde que a pessoa quer ir, né? Mas depois você me passa a demanda, não tem problema não. Sim, mas a atendente até esclareceu para ela que ela já tinha alguns dados no celular dela, mas ela não se contentou, aí me assinou, deu um sinal de alerta, né? Então, tem que saber até onde que eu posso ir, onde ela pode ir. Legal. Seguindo aqui, temos uma pergunta do Lucas. Lucas está aí. Lucas, ele está fazendo um questionamento aqui, que é o seguinte: como proteger os dados sem o intuito da inovação, né? Então, queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês. A doutora Gisele Kunz está aqui, prestigiando essa quarta técnica. A doutora Kátia também está aí. Doutora Rose, tem muita gente aí, gente que está chegando pela primeira vez. E aí, como fazer essa proteção sem perder a inovação? Doutora Fabiana, gostaria de contribuir, responder essa pergunta aí?
Então, nós temos ali a pergunta do Alisson. Olha o pilar tecnologia entrando na hora, tá vendo? Pilar da tecnologia, tá vendo? É isso aí. Essa tecnologia, eu fico boiando. Eu tento, eu falo, gente, isso daqui não é para mim. Né? Vamos lá, qual que era a pergunta aqui que eu já me perdi? Como proteger os dados sem perder o intuito da inovação, né? A informação? Inovação. Gente, Inovação. da inovação. Eu acredito que o Lucas deve estar falando, né? Não sei se você puder até abrir o teu áudio, Lucas, até para corroborar, é que diante de tanta inovação que existe, complexo, né, que você tem, é metaverso, é você hoje só poder acessar sistemas do governo que vão, obviamente, lhe garantir a sua vida social, a sua vida assistencial. Como fugir disso, né? Eu acho que é praticamente impossível, né? Você tem que conciliar a proteção de dados e a inovação, né? Depois da aula de ontem, Damião, eu fico pensando assim, olha o trabalho que a gente tem para fazer todo esse percurso do dado, de captar, de cuidar, de tratar, e depois ainda tem que descartar. Aí você pega a tecnologia toda que você tem que fazer, de cuidados, de hardware, de software, de não sei o quê, blá, 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 e anonimizar e fazer... São muitas coisas que você consegue utilizar, são muitos programas disponíveis. Uhum. Então, assim, para você chegar a um ponto de falar assim, olha, eu consegui realmente fazer um processo 100%, você tem que ver o que você vai utilizar de sistema. Hoje não tem como você falar assim, eu vou proteger... eu vou pôr no HD, né? Ontem nós estávamos falando do HD, do disquete, do não sei o quê, do pendrive. Quantas coisas a gente tem jogada, arquivada com documentos, e o que a gente fez com aquilo até hoje? Então, assim, é bem complexo. A gente chegar no consenso. Tem que ver o que é que ele quer, né? O ponto mais a fundo. E ver onde que ele quer chegar ao ponto de o que eu preciso armazenar, o que eu preciso guardar, o que eu preciso proteger. Qual que é esse dado? O Lucas levantou a mão. Lucas, bom dia. Bom dia. Essa indagação é realmente muito complexa, mas é acerca o que tem para vir para amanhã, né? Para o futuro, né? Ou não, né? Tão próximo. Em relação à computação quântica, por exemplo, ainda estudando aí uma possibilidade de deixar essa blockchain mais forte ainda para poder guardar todos esses dados de uma forma bem segura e criptografada. E aí ela tem razão. E quais dados, né, serão armazenados? Os essenciais, né? Então, essa é a indagação mesmo. Não, e ele ainda foi piorando, né? Você vê que ele vai explicando a pergunta dele, ele vai complicando ainda. É um nível insano, né? Total. Marcelo Magalhães, levantou a mão, meu querido. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. A questão aí, vou colocar aqui nessa discussão da gente aí, da autenticação, né, que nem o Anderson colocou aí, e eu creio que ela tem alguns momentos aí, para ver quando que, na realidade, momentos anteriores, você vai pegar todos aqueles dados do titular para autenticar. Né? Porque, primeiramente, você tem uma solicitação, né? Então, você tem que ver se você tem algo desses dados dentro da empresa primeiro, antes de você pegar mais dados. Exato. Então, tem um passo antes, né? Que seja minimamente, né, dentro da empresa. Você vai ver, poxa, esse que ele está pedindo, esse cara existe aqui dentro da organização da empresa, ou já existiu? Né? Então, minimamente, alguma informação anterior, né? E aí, se fosse para a gente pensar nisso, eu já iria para o RH em primeiro lugar, né? É dar um passo atrás, né, Marcelo? Peraí. Peraí. Ao invés de abastecer a sua base de dados com mais informação, você valida primeiro ali. Peraí, será que... Internamente. Esse cara existiu na empresa, né? Então, aí você tem que ir ali para compras, você tem que ir para o comercial, que são as áreas que tem mais input, marketing, né? Antes de você pegar mais dados, que você já está pedindo um dado desnecessário, né? E aí também você já pode tomar alguns problemas, né? E até a Marciana está citando aqui, né, essa questão da tecnologia, que é uma questão futurista, e eu também já ia falar, a gente vai ter que partir para o Privacy by Design, antes de qualquer coisa. Ele é o cerne, né, dessa situação, né, para ver essa situação do titular. Além disso, né, a gente sempre bater ali, eu coloco dessa maneira, do artigo 6º,
né? Então, olhar todos os incisos ali e vai passando um a um, né? E aí vai vendo se ele bate todos até o final. Se não bater aqueles outros, é onde vai entrar em discussão, analisando em risco e por aí afora, né? Ali para a organização. Não para a organização, né? A gente tem um hábito para a organização, mas para o titular. Para o titular, na verdade. A gente precisa, às vezes, né? Eu até brinco ali, já tem, inclusive, ali com a Rosi, com a doutora Rosi, com a doutora Gisele. Essa lei, ela precisa ser assim, mais... a gente precisa evangelizar sobre a lei, mas deixar muito claro que a lei são os processos, os procedimentos, ela foi criada para defender os titulares. A gente fica o tempo todo falando, a empresa tem que se adequar e tal. Mas isso. Os titulares, eles sabem o que, quais são os seus direitos, por isso que o tema de hoje é Mas a ideia, a gente aqui como profissional, é buscar esse equilíbrio. Aí é onde que a gente entra, né? Com as outras demais áreas, né? Ali como os 5 pilares que foi colocado ali, entra nesse equilíbrio, né? E aí é onde que vai vir, não jogando, geralmente o pessoal joga para assim, precisa ver o apetite do risco. Não, a gente também não pode pensar só na questão do apetite do risco, né? Porque para mim eu vejo como uma rota de fuga, né? Quando se coloca isso aqui, o apetite por risco do controlador. Não, a gente tem que buscar o equilíbrio, né, em todas essas situações aí, ver o quanto isso vai ser bom para o titular do dado e quanto isso também vai ser o controlador. E nessa questão que eu falei, é o privacy by design, né? Tem que dar uma olhada. Uma coisa que não é muito aberta entre as empresas aí, né? E aí o Anderson ali pode também colocar por causa do desenvolvimento do que ele faz ali do trabalho, são as questões dos códigos-fontes, né? Que a gente não sabe o que rola, o que está por trás, né? Exato. A gente não tem uma legislação, né, assim, legal disso, né, para que você fale assim, olha, abre isso. Aí você vai entrar ali na questão e fala, poxa, mas é segredo comercial, e aí como que fica? Né? A Uber usa essa situação, né? Quando um motorista da Uber ele entra com uma ação ali na hora que se pede, pelo menos no grupo que eu participei ali, onde tem jurídicos ali, pede para abrir o código-fonte, né? O algoritmo, né? O algoritmo ele chama para acordo. Chama para fazer acordo. Então, até que ponto, né? Isso vai entrar? Não, peraí. Vamos entrar no acordo, aí morre ali todo o processo, mas nunca vai ter o acesso a esse algoritmo aí. São coisas também ali para se pensar e ali fazer. Mas, pessoal, esse daí era a questão da contribuição e... Legal. Legal, Marcelo. Só completando com o Marcelo falou, esse lance de código-fonte, Damião. Sim. Outro vespeiro para tratar também é a adequação de software de gestão, tá? Isso aí, eu participo do grupo, tem mais de 5 mil desenvolvedores. Vai eu falar da LGPD, porque me matou, mas é um vespeiro. Bom, é um excelente tema para a gente tratar aí numa quarta técnica. Só complementando isso daqui, porque a nossa área, né, o Anderson, ela é meio ingrata, né? Outros daí da tecnologia, né? Então, um garoto de 12 anos faz um aplicativo, coloca aí, vai que vai. Não tem ninguém para ver o risco do titular para isso ou o que isso vai fazer. Simplesmente vai e faz. O Luiz levantou a mão, Luiz. Luiz Cláudio. Isso, um bom dia a todos, né? Eu já tive parte da minha fala contemplada, mas assim, com relação à dúvida do Lucas Gomes ali, quando a gente fala de inovação, né, ela é muito necessário a gente estabelecer ali que os limites, né, da invenção e da inovação, né? Quando você fala de inovação, você está falando de releitura, né? E a LGPD já é uma tremenda inovação que a gente pode trazer para dentro das nossas empresas, né? Onde ela traz ali uma série de questões anteriores, principalmente relacionadas à segurança da informação, que a gente pode convalidar ou revalidar a partir da leitura da lei. E também, da mesma forma que a inovação, você precisa, na LGPD, criar a cultura interna, né? Ou seja, você tem que criar a cultura da inovação, né? A inovação não é um documento, a inovação não é uma política que você assine, a inovação é uma cultura. Da mesma forma, eu trago essa analogia para a LGPD entre as duas, tá? Obrigado, Luiz. Flamínia, minha querida, bom dia. Bom dia a todos. Anderson, muito obrigado por compartilhar com a gente aí o fluxograma, vai ser muito útil. A pergunta é bem simples, faz parte da política de privacidade a questão de quanto tempo e onde vai ficar armazenada essa resposta
essa resposta ao titular de dados, mesmo que a resposta não seja, digamos, positiva num primeiro momento, que a gente não possa, por exemplo, eliminar o dado por conta da legislação, enfim, eu acho que é basicamente isso. Quase legal, legítimo interesse. Ok. Né? Porque, assim, eu sou o controlador, né? Então, eu tenho que me preservar para qualquer risco que possa acontecer. 10 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos? Eterno. A gente não consegue dizer, tá? Até a empresa existir, eu adoto essa postura. Ó, fica lá, eu respondi. Meu irmão, eu tenho a empresa ainda, eu tenho o meu negócio, eu quero me proteger. Professor Daniel Carnaúba, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Cheguei um pouco atrasado, estava em uma série de reuniões aí, compromissos, né? Mas deu para pegar o contexto. Que parabéns aí, Damião, e a todos pela iniciativa, pelo debate. E só contribuindo um pouquinho, né? Aqui, assim, hoje eu atuo como DPO de uma instituição financeira, né? E o que eu tenho notado, né? Está aumentando, né, o conhecimento das pessoas sobre os direitos dela dentro da LGPD. Tá? Então, a gente tem uma curva aí de crescimento exponencial que cada vez mais vai aumentar. Daniel, para resumir, Daniel, eu queria que você desse um número aqui para todo mundo abrir a boca agora e ficar assustado. Daniel, ele é DPO de uma instituição financeira. Daniel, quantos titulares você já respondeu em todo esse tempo de atuação, Daniel? Durante um ano, foram 850 pedidos de titulares. E aí, se vocês não têm uma ferramenta, como foi mostrado aqui, para fazer essa gestão, é impossível. É impossível de fazer. Então, você precisa ter uma ferramenta onde você faça uma análise, ela vai fazer um e-discovery para saber, dentro do seu ecossistema, onde está exatamente o arquivo. Então, hoje a gente tem uma ferramenta que, se tem uma planilha Excel dentro de uma pasta, de um diretório, dentro de um servidor, ela aponta. Se esse arquivo foi feito o backup, ele também vai sinalizar que o arquivo está lá no backup também. Então, é algo que a gente precisa utilizar. Eu sou um incentivador do uso da tecnologia, né, a nosso favor, porque isso vai aumentar cada vez mais. E, pessoal, começa simplesmente assim, ó, né? Uma consulta no seu CPF. Hoje o Serasa tem um serviço, né, que você é sinalizado se você fez uma consulta, se foi feita uma consulta ou não. A partir daí, cara, a avalanche de pedidos que chegam uma simples consulta no CPF é impressionante. Então, se você não tiver bem esclarecido em relação qual é a base legal, ou seja, qual é a justificativa que você está fazendo aquela consulta, é impressionante. Sem contar nas questões de fraude que ocorrem, né? A dupla autenticação, né? Ou seja, a validação. Como é que eu sei que realmente, quando o Damião me mandar um e-mail, aquele e-mail é do Damião, que é o Damião mesmo que mandou? Ah, Daniel, mas aí ele coloca lá, eu peço o CPF dele, eu peço o RG, tá bom, mas isso é fácil de se conseguir. Então, qual é o mecanismo que hoje existe para que você saiba que aquele e-mail que você recebeu é o Damião mesmo, é do Damião? Então, é importante analisar tudo isso no seu processo de adequação, no seu processo de implementação, certo? Passa para você aí, Damião. Beleza, Daniel, obrigado. Pessoal, é importante a gente entender que nesses debates que a gente traz, as quartas técnicas, são temas super relevantes e que talvez você tenha enfrentado. O Daniel frisou ali a importância da utilização de tecnologias para poder auxiliar você, ora profissional, enquanto está como profissional, e o Lucas, né, trouxe também a relevância. Como fazer, né? Como manter a questão de tecnologia, né, precisando ter privacidade. Então, tem que ter essa união, tem que ter essa junção. O Manuel levantou a mão. Manuel, bom dia, meu querido. Pessoal, bom dia a todos. É rapidinho, tá? Vocês conseguem me ouvir?
Sim. Só lembrando da minimização de dados, tá? Então, isso vale para tudo que a gente conversou hoje. Alisson, e não só Alisson, vamos prestar muita atenção no que o titular está perguntando, tá? Porque é o titular que está fazendo a pergunta, é ele que está fazendo a solicitação. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que está sendo solicitado, justamente para que a gente não passe informações a mais, ou até a gente se atrapalhe no processo de responder ao titular, porque ele perguntou uma coisa simples e a gente quer responder lá com a ISO. Não, vamos ser clínicos e sucintos na resposta do titular. Temos que ser claro e objetivo. Então, isso é para tudo. Isso vale para a inovação. O que o rapaz falou, que eu não me lembro, não sei se foi o Leonardo, do ponto de vista de inovação, Lucas. Gente, inovação é 1 milhão de processos diferentes que pode ter 1 milhão de soluções diferentes. Mas a brincadeira é, vai lá e condiciona com cada um dos princípios da LGPD e, obviamente, como foi mencionado, Privacy by Design e Privacy by Default. Outra coisa que dialoga muito com isso é quando o titular faz uma pergunta, a gente precisa tomar muito cuidado, como eu falei, mas assim, gente, tem que ser uma comunicação passiva, senão a gente vai dizer assim, ó, ô Damião, o seu nome completo é Damião, blá, 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 o seu CPF é 00000, o seu número de telefone é esse, e o seu endereço é esse. Aí Damião vai dizer, mas Damião não me falou nada, eu é que disse. Então, essa comunicação tem que ser passiva, tá? Eu vejo muitas empresas onde o funcionário ele já está acostumado a dizer as informações para quem está do outro lado. Legal. Então, se for um bandido, um criminoso, ele vai estar coletando todas aquelas informações. Então, a gente tem que estar muito cuidado e muito atento com essa questão de como essa comunicação é realizada. E outro ponto, só para fechar também, o Anderson ele partilhou lá o slide, fantástico aquela contribuição dele, mas aquilo ali depende também de como o processo é realizado, tá? Porque, por exemplo, se for uma ligação, como é que vai funcionar por meio de uma ligação? Verdade. Se for uma carta, se for um pombo-correio, então essa dinâmica vai mudar a depender do processo. Então, isso serve para todos nós, tá? O workflow acaba sendo... Isso. Né? Porque, às vezes, o que é que eu vejo muito? As pessoas estão fazendo perguntas muito amplas e é impossível responder. Então, a gente precisa ser, cada dia que passa, mais objetivo no nosso questionamento, até para que a gente consiga também uma resposta mais objetiva nesse sentido. Tá bom? Mas é isso que eu tenho para contribuir e é maravilhoso, perfeito estar aqui com vocês. Tá bom? Manuel, da Interative, eu também tenho um software que é uma plataforma de gerenciamento aí das atividades da LGPD. Então, é muito bom estar aqui trocando esse bate-papo com vocês. Muito, muito interessante. Eu brincava até hoje pela manhã com o Mala e eu fiz uma ligação. Gente, eu faço engenharia social com qualquer pessoa e a qualquer momento. É muito simples. Eu liguei para um cliente e não sabia, e realmente eu não sabia, não me lembrava o nome do rapaz da TI. Eu liguei para o cliente, para o lead, na verdade, e falei assim, fulano está, né? E aí falei o nome da pessoa, que era do departamento comercial, e a atendente me respondeu assim, recepcionista, não, ele não está. Ela não chegou ainda. Eu falei assim, tudo bem, então me passa para aquele menino da informática, qual o nome dele mesmo que eu esqueci? Pronto, ela foi e me deu o nome do rapaz. Olha como isso precisa ser cultural, gente. É muito simples. Foi o que o Daniel falou, é muito simples. É fácil você fazer uma engenharia social. Damião, eu posso ligar para vocês agora e perguntar algo sobre o que nós falamos aqui e você, de uma certa forma, confirmar. Damião, deixa eu só passar um caso que aconteceu conosco aqui mês passado. Foi assim, ao mesmo tempo aterrorizante, mas depois virou uma piada. O cara ligou para cá querendo extorquir dinheiro da cooperativa. Os traficantes, né, que fica preso na cadeia, pega o celular e sai ligando para Deus e o mundo. A menina passou o meu nome, passou o nome do presidente, passou o nome do diretor. Quem é que comanda esse negócio aí? Tá. Quem é que é o seu coordenador, então? Porque ele viu que estava ligando para um call center. Falei, não, vou passar para o meu diretor, Alisson. Vou passar para... Mas quem é que está responsável depois do diretor? Quem é? Só que a menina ficou tão nervosa, coitada. Falou o nome da diretoria toda aqui da cooperativa. Tem que tomar cuidado com isso mesmo, né? O que você vê que
Você acabou de falar, eu lembrei desse fato que aconteceu aqui. Já tem o nome de todo mundo. Anderson, chegamos ao final de nosso debate. Gostaria que você pudesse colocar as suas considerações finais. Afinal, dá para fazer gestão sem tecnologia, só na planilhinha, só no e-mail? Fala com a gente aí, meu querido. Pessoal, eu pedi para vocês abrirem as câmeras aí, enquanto o Anderson faz as considerações para a gente fazer a nossa foto. E aí o Anderson vai falando aí. Pode abrir as câmeras aí. Vamos lá. É possível, desde que a sua demanda seja gerenciada através daqueles indicadores que nós colocamos lá no meio do slide, né? Você vai tendo indicador, né? Qual que é o volume de solicitação até chegar no ponto que eu preciso ter uma decisão de adquirir uma ferramenta, porque realmente vai chegar no ponto que é impossível fazer o gerenciamento sem uma ferramenta, né? Nem que seja semi-automatizada. E como o mercado ainda não conhece sobre a LGPD e a população em geral não conhece os seus direitos em relação à LGPD, então não há demanda. Na última aula, até fiz uma citação do nosso amigo Vitor Machado, que está aí do lado. Sim. Ele me comentou uma vez, eu nunca mais esqueci, que a LGPD vai começar a ser conhecida e as demandas dos titulares elevadas quando o Fantástico, lá no domingo, às 9h30 da divulgar a LGPD e os direitos dos titulares. Aí, meu amigo, vai ter demanda para todo lado, né? Tanto por parte lá do titular, ou o advogado aí levantando ações coletivas contra os agentes que não estão atendendo os titulares. Aí vai começar a ter demanda. Mas é a questão de começar a fazer indicador. Vai registrando as solicitações numa planilha, vai fazendo as suas mensurações. Na medida que a coisa ficar impossível de trabalhar da forma manual, você tem que partir para uma ferramenta. Agora, ferramenta não faz milagre, tá, pessoal? Estou aproveitando aqui. Ferramenta não faz milagre. Então, o LGPD Lite, que a gente está aqui divulgando, né? Não aqui, mas sim, não faz milagre, tá? Se você não tiver experiência em adequação, em roadmaps de sustentação LGPD, não tem ferramenta que faz milagre, tá? Então, não é apertar um botão e o seu programa está pronto, certo? Então, depende da ferramenta, você pode ter mais ou menos base de conhecimento, você pode ir alimentando para ir reaproveitando, né? Tá tendo um certo reuso, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado. A tecnologia existe, está aí, é para ser utilizada, é questão de você fazer uma mensuração, um planejamento e adotar uma delas, tá bom? De mais a mais, eu agradeço aí muito aí a presença de todos, né? Com Legal. Certeza, o próprio tema de direitos titulares é muito extenso. A gente poderia ficar a tarde toda falando sobre cada tipo de direito, como é que você pode tratar um tipo de direito ou não. Mas o tempo é curto, não vai faltar oportunidade. Com certeza. Obrigado, Anderson. E aí, só para corroborar com o que você falou, né? Ferramenta nenhuma faz milagre. Até porque o que nós precisamos... pegando até uma fala do mestre Carnaúba, que sempre gosta de falar do PPT, LGPD é processos, pessoas e tecnologia. São pessoas que vão fazer a gestão das ferramentas. As ferramentas não trabalham sozinhas, bem como as planilhas. Então, é o famoso PPT, né, Daniel? Processos, pessoas e tecnologia. Pessoal, a nosso debate vai ficar gravado. Acesso à plataforma vai poder assistir desde o início lá. Em breve ela vai subir. Também vai para o canal da Somax no YouTube. E semana que vem estaremos quarta-feira, às 11 da manhã, para trazer um novo tema. Fiquem ligados nas redes sociais. A foto de vocês vai sair lá nas redes sociais. Marquem, curtam, compartilhem e tragam seus amigos, tragam as pessoas que você conhece para falar sobre o tema LGPD. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Fica com Deus.